Imagine você iniciando uma obra com metas bem estabelecidas, metas físicas, metas financeiras, com a obra toda na sua cabeça, você conhecendo cada detalhe, cada pedaço, cada possível interferência ou desvio. Você tem imaginado todo esse cenário que pode vir a acontecer durante a execução da obra. Imagine você com material de controle para executar uma obra e está muito bem estruturado antes mesmo de pisar para iniciar essa obra. É disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de um passo a passo de uma gestão eficiente. Nós vamos falar do que a gente precisa, dos pontos cruciais para que a gente tenha uma gestão eficiente, para que a gente consiga executar obras de forma segura, com qualidade, atendendo prazo, atendendo custo e com muita segurança dentro do canteiro de obras. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, sou engenheiro civil com mais de 12 anos de experiência, executando diferentes tipos de obras. Já fiz shopping, obra industrial, casa, prédio, igreja, uma infinidade de reformas, metrô, enfim. Então, eu acredito que eu tenha um pouco de propriedade para falar de gestão de obras e a gente aprender juntos aqui hoje, tá? Mas vamos lá, vamos direto para o nosso assunto de hoje. O assunto é muito legal e eu queria dar uma base muito boa, uma base muito sólida para você que trabalha com obras, para você que quer trabalhar com obras e para você, principalmente, que não tem tanta experiência nesse setor. Hoje você vai sair depois desse vídeo aqui com uma visão muito boa de como e de quais os passos para fazer uma gestão eficiente de obras. Então vamos lá. Douglas, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para toda gestão eficiente é você conhecer a fundo o que você vai gerir. É você conhecer cada detalhe, cada ponto, cada minúcia, cada dificuldade, tudo, todo o seu projeto. Então, eu começaria para que uma gestão seja eficiente com um estudo muito detalhado de todo o projeto. Então, esse início, tanto da elaboração de um orçamento quanto de um planejamento, ele é muito parecido, né? Porque tanto um quanto o outro, você precisa, primeiro, estudar e conhecer o projeto a fundo, entender as dificuldades, entender as condicionantes, perfil de terreno, é, a projeção de início, né? Se você está começando num período que é chuvoso, se não é, a região é perigosa, não é, eu vou precisar me preocupar com assalto, vou ter uma segurança armada. Então, a forma como os materiais vão chegar na minha obra, o acesso, ele é bom, ele não é. E aí eu estou falando de coisas periféricas, mas esse estudo vai desde da parte técnica, né, de entender qual projeto eu vou executar, né, se é um padrão básico, Minha Casa Minha Vida, se é um padrão médio, se é um padrão alto luxo, qual tipo de profissional que eu vou ter. Então, isso tudo, todas essas perguntas que eu fiz aqui, a gente começa no início do estudo do projeto. E a gente faz isso tanto na elaboração do planejamento quanto no orçamento. Por quê? Porque nem sempre é a mesma pessoa que faz os dois, né? Eu já trabalhei em empresas que o setor de orçamento era um e o setor de planejamento era outro. Então, eles eram elaborados de formas distintas. Já trabalhei também em empresas em que a mesma pessoa fazia os dois. Então, mas o seu início é muito parecido, né? A gente vai entender e estudar o projeto a fundo, depois você vai começar com o escopo do projeto, né, que é a lista das atividades que você vai executar durante o projeto, vai quantificar cada atividade, então o início é muito parecido. Todo o processo de gestão e execução de obras bem sucedido, ele começa com um mapa, com a montagem de um mapa muito bem definido. Um mapa físico,
que eu diria que é o nosso cronograma, que é o nosso planejamento, e esse cronograma não é meramente um gráfico, ele é a visão estratégica da obra em si, é a engenharia da obra, é pensar de fato qual que é a forma mais barata, mais segura e com mais qualidade de executar sua obra. E começa também com o nosso orçamento muito bem detalhado, ou seja, inicialmente um processo de gestão ele tem um mapa estabelecido, as metas físicas, que é o nosso cronograma, e tem as nossas metas financeiras, que é o nosso orçamento de obra. E você consegue juntar os dois de forma que você faça ali um cronograma físico-financeiro e você consegue entender, né, quanto de desembolso financeiro você vai ter ao longo do tempo até o final da sua obra. Isso é muito importante também, porque eu não vou focar muito nisso hoje, mas você consegue programar seu fluxo de caixa, seus recebíveis, como que tem que ser, até como que você vai pagar seus fornecedores, né? Como vai ser a tratativa de fechamento de contratos, se você vai pedir um prazo para pagar, isso é muito importante. Então, inicialmente, para que você tenha uma gestão de obra eficiente, você precisa de um planejamento de obras, nosso cronograma, e você precisa de um orçamento muito detalhado de cada etapa, com a definição dos seus centros de custos, tudo, para que dessa forma você já tenha feito a obra sem gastar R$ 1 utilizando papel. Você já passou pela obra inteira na sua cabeça e ela está na sua cabeça, mas você ainda não partiu para a execução em si. Depois disso, quando eu já tenho as minhas metas estabelecidas, é hora da gente começar a transmitir essas metas para a equipe. A nossa operação, ela tem que estar em concordância com a meta que foi estabelecida. Não adianta nada você ter um orçamento, você ter um cronograma, sendo que a sua equipe, a sua operação, principalmente os líderes que estão à frente do canteiro, eles não têm a compreensão e não estão conectados a essas metas. De nada adianta se você tem um cronograma pregado na parede, um orçamento pregado na parede, se a sua operação ela não segue esse mapa, porque aí é apenas um papel, de nada vale. Então, eu acredito que aqui no nosso terceiro passo a gente precisa desmembrar o nosso mapa inicial em pequenas partes e fazer cronogramas pequenos, metas pequenas, de forma que fica fácil essa comunicação com a operação, com a nossa equipe, com a nossa execução em si, talvez semanal, talvez de 15 em 15 dias, criar planos de ações e vai entrar a próxima fase, que seria o controle, né? Ir controlando esses planos para ver se realmente a equipe está rendendo aquilo que você esperava, se a equipe está atendendo de acordo com os resultados que foram planejados, que foram orçados inicialmente. Então, muito importante, depois da elaboração de todo o mapa, de todas as nossas metas, essas metas serem comunicadas para a equipe, e aí entra a grande cereja do bolo, que é o controle. Sem controle, o planejamento, o orçamento não vale de nada. A grande jogada dentro de uma obra é você estar em constante comparação o que foi previsto com o que está sendo realizado, o previsto com o realizado. Porque isso aqui é a sua meta, o previsto é a sua meta, o realizado é o real. Então isso tem que estar muito próximo disso, porque aí no final você vai ter o resultado que você esperava. E quando você controla, quando você está perto da sua operação, entendendo, fazendo a divisão, né, do centro de custos, controlando fisicamente, financeiramente, cada centro de custo, e entendendo se sua operação está de acordo com o planejado, isso é essencial para no final você ter um resultado bom. Porque se nesse processo você identifica algum desvio, olha, esse centro de custo aqui vai estourar, não está legal, você tenta identificar por que ele vai estourar, por que o prazo não está batendo, por que você está extrapolando
o prazo que você identificou para cada atividade, aí você começa a avaliar. É o material que não está chegando na obra? É os pedidos que estão sendo feitos atrasados? É a mão de obra que não está rendendo? Ou o nosso planejamento não foi feito de forma adequada? Você consegue identificar muito rápido, você toma uma ação em cima disso e logo já consegue voltar para o planejado. Então, qualquer desvio, qualquer erro, qualquer coisa que acontecer fora do planejado, você consegue, se você tiver controle, se você tiver fazendo da forma correta, identificar e tomar um plano de ação para que a sua obra, o seu empreendimento volte muito rápido para o previsto e no final você consiga alcançar o seu lucro, né? E aí, no meio disso tudo, existe uma gestão que precisa ser feita, que seria a gestão de suprimentos. Comprar bem é essencial. Entender qual fornecedor é o melhor. E aí eu não estou falando só de preço, né? Eu estou falando também de qualidade, porque não adianta nada você comprar do mais barato e ele te fornecer um serviço, seja um empreiteiro ruim, e aí você vai ter retrabalho, ou comprar um material ruim que lá na frente você vai ter que trocar. Então, quando eu falo gestão de suprimentos, que seria as compras, né? As contratações, ela precisa ser feita com muita consciência, com muita sabedoria, entendendo a realidade e principalmente optando por fornecedores que vão te oferecer um produto de qualidade. E para isso você precisa pesquisar, né? Não adianta nada você abrir o Google, vamos supor que você precisa de concreto. Aí você digita lá, concreto em BH, por exemplo, que é a região que eu trabalho. E o primeiro fornecedor que aparecer, você vai lá e compra dele. Você precisa ter um mapa de cotação, você precisa entender o mercado, saber os fornecedores, ver o histórico deles, se eles estão atendendo com qualidade, se eles estão de fato entregando um produto de qualidade. Nós que trabalhamos na construção civil, a gente está em constante comunicação com outras pessoas, então é muito importante essa troca de experiências, às vezes buscar um fornecedor por indicação, um empreiteiro por indicação e fazer essa gestão, porque se você planeja bem, se você tem um orçamento muito bem definido, se você comunica esse mapa inicial para sua operação e controla essa operação, essa execução. E se você tem uma gestão de suprimentos onde você compra bem, com certeza, e aí eu te dou toda a certeza, com base nesses 12 anos de experiência, que você vai ter um bom resultado. Você vai ter obras aí com 30, 40% de lucro tranquilamente. Se você está seguindo o beabá, se você está seguindo o dever de casa. E foi pensando em você que quer ter um processo de gestão de obras muito bem definido que eu criei o método Obra Firme. Um método que nasceu dentro da obra. Não é uma tese de faculdade, é um passo a passo que eu mesmo faço nas minhas obras. Eu estou falando de realidade, skin the game, é aprender com quem faz. É pressão, é cliente, é obra de verdade. Esse método são 6 encontros individuais, onde eu te ajudo a construir uma gestão firme, desde o primeiro passo do planejamento até a entrega final. Aqui você vai aprender a montar um cronograma realista, conectando com compras, fornecedores e execução, criar um processo simples de controle de equipe, qualidade, evitando retrabalho. Vai aprender a se posicionar a sua empresa como autoridade no mercado e parar de dar desconto, a blindar seus contratos com cláusulas que protegem na sua margem e principalmente acompanhar indicadores que mostram onde está o erro, onde está o prejuízo, mostrar sua obra em tempo real, a liderar a sua empresa como um verdadeiro gestor e não a passar dificuldade e dor de cabeça nas suas obras.
a decisão é sua. Se você quer a minha ajuda, clique no link aqui abaixo, no link da descrição. Você vai falar diretamente comigo no meu WhatsApp. Não tem robô, não tem assistente, é direto comigo e eu vou te ajudar a implementar um processo de gestão. Eu vou te ensinar um processo que já dá certo há mais de 12 anos.